Será que eu estou realmente sendo aquele homem, sendo aquela mulher de Deus? Por que o meu casamento não dá certo? A graça e a paz, estamos começando aqui mais um podcast para a sua família. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Daniel Brunet, Átila Lira, uma honra receber homens de Deus. E nós vamos falar o quê? Sobre família, sobre coisas do cotidiano, coisas que vão direcionar e mudar talvez a tua visão sobre o que é o papel do homem, o papel da mulher no casamento, relação com os filhos. Tem muitos temas polêmicos que nós vamos trazer aqui. Eu tenho certeza que os nossos convidados aqui vão nos esclarecer e trazer muitas informações pertinentes para a tua vida. Hoje nós vamos começar falando para quê? Para homem. Será que você é um homem segundo o coração de Deus? Ou será que é apenas aparência? Porque a Bíblia diz que o homem vê a aparência, Deus vê o coração. E hoje aqui é um questionamento. Será que Deus está olhando e tem aprovado aquilo que tem no teu coração, como pai, como marido, como profissional? Eu acho que você não podia perder, não. Porque às vezes tem questionamento, talvez, que a tua esposa está fazendo, e aqui você vai poder ou se defender ou realmente ver se ela está certa. Se você tem dificuldade de ver que a tua esposa está certa, eu falo para você, não assista esse podcast, que talvez ela vai querer assistir com você. Mas convide sua esposa para assistir junto com você, medite nesse tema. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para sua família e também para aquelas pessoas, talvez, que você vai poder encaminhar essa mensagem. Daniel, que honra. Cristiano, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar falando sobre esse assunto que ajuda o Brasil, porque nós temos hoje um grave problema de família no país. Então, conta comigo, sempre que você me convidar, estarei aqui. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Esse tema é o tema que nos dá uma visão de futuro, né? Porque sem a família não somos ninguém. E a visão de família hoje não é uma visão, como é que se diz? De estrutura, né? A estrutura está abalada. Então, esse tema eu tenho certeza que vai impactar a nação e vai impactar as famílias. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Eu vou começar fazendo pergunta. Eu queria saber sobre a questão do papel do homem. A gente vive numa sociedade em que, às vezes, as coisas se confundem, né? O homem divide tarefas, divide responsabilidades. A Bíblia, ela traz isso muito claro, não traz? Queria que você falasse sobre isso. Bom, Daniel, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro aqui, existem várias verdades nesse mundo. Então aqui nós não queremos trazer para a gente uma verdade única. Mas para nós, essa é a verdade única. Talvez para você não é a verdade única. Então nós não estamos aqui querendo fazer um ponto e contraponto sobre o que a sociedade deve aceitar, o que a sociedade deve pensar. Mas nós vamos trazer para aqueles que querem acreditar nessa verdade uma direção. Porque tem pessoas que talvez leem a Bíblia e não conseguem trazer, talvez na simplicidade do dia a dia, uma direção do que ela precisa. Sabe, será que eu estou realmente sendo aquele homem, sendo aquela mulher de Deus? Por que o meu casamento não dá certo? Será que Deus fez? Porque hoje até às vezes em alguns lugares, né? Ah, se você casar você não vai ser feliz. Mas será que Deus nos fez para não sermos felizes? Será que Ele instituiu o papel casamento, o papel unidade, para que aquilo não desse certo? Será que aquele que colocou a água nas suas mãos faria algo que não fosse perfeito? Então há um caminho a seguir. Mas lógico que cada caminho há suas pedras, há suas dificuldades, e talvez hoje nós vamos trazer um pouco dessa realidade. E qual é o papel do homem, então? Bom, vamos começar lendo, para a gente ter uma direção, né? Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Ele vai dizer o seguinte, ó: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então entenda o seguinte: o casamento é um lugar para ser um jardim. É um lugar para quê? Para que aquilo seja agradável. Deus, quando idealizou o ser humano, ele idealizou um casal para morar num lugar perfeito. É assim que nós temos que começar a repensar a figura casamento, a situação matrimonial. Não como algo que, ali você não faz isso, aquilo você faz isso, é só briga.
Parece que é um negócio de gato e rato, aí tem algumas visualizações de não, porque a mulher é opositora. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o jardim é um lugar de paz. Mas para isso, o homem tem que entender que ele precisa viver segundo alguns princípios, para que esse jardim aconteça. Uhum. Então, olha o que ele fala aqui, Daniel. O Senhor Deus tomou o homem. Então, entenda que se você é homem e ainda não ouviu um chamado de Deus, onde ele te tirou de uma realidade para te colocar em outra, talvez ainda por isso que você não desfruta o melhor no seu casamento. O tomar, às vezes, é saquear. E às vezes você precisa ser saqueado dos seus princípios, da sua visão, das suas preferências, Do seu querer. do seu querer, Verdade. das suas experiências pessoais. Então, para você, homem, entenda que você se sente assim, Deus te tomando de um lugar para te colocar em outro. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer, porque eu não conheço você na tua intimidade, mas você conhece. Então Deus, quando ele quer preparar alguma coisa, Átila, ele vai tirar aquela pessoa do lugar comum para colocar num lugar que só ele pode fazer. Porque o jardim estava pronto. Então entenda que há um lugar pronto que Deus quer que você viva com a sua esposa. Mas primeiro, você precisa ter relacionamento com esse Deus. Porque é ele que vai te introduzir naquele lugar. Mas entenda que não é porque está pronto que não precisa de manutenção. É aí que entra o papel do homem? Aí que entra o papel do homem, porque aqui ele falou assim, ó, Deus tomou o homem e o colocou. Então eu sei que a sociedade hoje ela vem querendo fazer uma divisão de papéis. Uhum. Então nós vamos pegar esse gancho e vamos Uma redistribuição também de papéis, né? uma redistribuição de papéis. E E eu uma- acho importante isso. E uma igualdade, né? Isso. E a igualdade ela é extremamente importante, desde que se respeite as suas diferenças. É boa. Ok. Porque é o seguinte, imagina assim, ó, se eu tivesse numa academia e todo mundo tivesse que pegar o mesmo peso, você concorda que para um seria pesado e para outros leve? Concordo. Então Verdade. Deus ele permite que a gente tenha igualdade respeitando as diferenças. Uhum. Deus ele não quer colocar, ele criou o homem e a mulher. E esse embate de quem é melhor e quem é pior é só para dividir, não é para unir. Ou seja, não vem de Deus, né? Não vem de Deus. E Deus ele quer o quê? A unidade. Então qual é o primeiro papel do homem? Ouvir a voz de Deus. Pô, vou anotar essa. Aliás, você que está em casa, vou dar essa dica aqui. Anota essa dica que o Cristiano está deixando para você. Primeiro ponto do papel do homem, ouvir a voz de Deus. Segundo, permitir que ele te tire do lugar comum e te leve na direção que ele quer. Ele vai te introduzir numa situação nova. Então não é mais o meu projeto, não é mais o meu casamento, não é mais o meu jardim, mas é o projeto de Deus, é a visão de Deus, é um casamento preparado por Deus. Antes de você continuar na lista, eu vou pedir uma explicação para as pessoas que estão nos acompanhando. Como ouvir a voz de Deus? Isso é uma coisa que é desenvolvido. Porque a criança, eu sou médico também, e a nossa visão e a nossa audição, ela é alcançada com experiências. Se você colocar lá a língua portuguesa para uma criança que nasceu no Brasil, ela vai saber? Não. Mas ela aprende a ouvir a voz de Deus. Ela aprende a ver. E que jeito? Se você mora no Brasil, você vai falar português naturalmente, não é? Uhum. Então, se você caminhar com pessoas que ouvem a voz de Deus, naturalmente você vai começar a ouvir a voz de Deus. Se você caminhar com pessoas, preste bem atenção nisso, que ande na visão de Deus, você vai começar a enxergar aquilo que Deus quer. Muito bom. Se você começar a viver casamentos onde que realmente é um jardim, você vai começar a acreditar que aquilo é possível. Por isso que Deus hoje te toma de um lugar para te colocar do outro. Uhum. Mas entenda, Daniel, que olha só o que ele fala, que precisa, nesse lugar que Deus preparou, o homem precisa fazer duas coisas. Cultivar e guardar. Uau. Então aqui já começa. A primeira é ouvir
e se permitir que Deus te leve para um lugar diferente. Uhum. Mas a vida não é feita só daquilo que Deus te dá. Você também precisa ter o quê? Não é verdade, Átila? A sua parte. É verdade. Então, quem vai cultivar e guardar o casamento é o homem. É o homem. Ah, mas eu não concordo. Mas aqui nós não estamos chamando ninguém para concordar, É isso. Nem para debater. nem para debater. Eu estou dando uma visão pessoal Uhum. dentro daquilo que eu vivo, dentro daquilo que eu acredito e dentro daquilo que a Escritura tem falado comigo. Talvez alguém olhe e discorde, Uhum. mas eu falo para você, te faço um desafio. Comece a viver o que nós vamos falar aqui hoje. Se não der resultado, abandona. Quantas coisas na vida, né? Quem nunca começou um regime e não deu certo? Mas tenta esse. Eu acredito que você vai ter grandes resultados. Ele vem e fala assim, ó, olha só o homem, cultivar. O que é cultivar? Desenvolver, trabalhar, melhorar, irrigar. O casamento é igual uma empresa, irmão. É isso aí. Se você não tiver gerência, das duas, uma. Ou ele fecha, ou ele abre concorrência. E é por isso que hoje a gente vê tantos divórcios. Porque a cabeça do lar, que é o homem, ele não está cuidando desse jardim. É ele que tem que cultivar. Nós estamos transferindo isso para a mulher. Então, para você, homem, que talvez acha que a estrutura de alegria da casa, de cultivar, deixar aquele jardim é bonito, é da tua esposa, não é. A Bíblia vai falar que quem tem que cultivar para que as flores nasçam é você. E ele vem falar, olha a outra responsabilidade, guardar. E aqui nós vamos poder entrar dentro de uma gama de situações do que é guardar. Ué, mas então, guardar, às vezes você fala assim, ó, guarda isso para mim, porque é uma relíquia. Então você como marido, você tem que guardar aquilo que tem lá dentro. Você não pode deixar exposto, vulnerável o teu casamento. Vulnerável a quê? Ao teu eu, à concupiscência da carne, a uma proposta diferente, a procrastinação, a você não querer acordar cedo, sabendo que a motivação daquilo é você ser o provedor da sua casa. É isso. Então você guardar é você olhar aquilo e falar, não, eu preciso guardar com zelo. É fazer o meu melhor, não é, Átila? O que você pensa disso? Cristiano, eu tenho uma convicção que o homem tem que ser o provedor e o homem tem que ser o cabeça da casa. Mas hoje distorceram essa palavra entre ser cabeça e ser provedor. Por quê? Inclusive dentro da igreja, talvez. Né? Exatamente. É isso. Existe até um julgamento. Existe hoje muitas informações que colocam num patamar de igualdade. Não é que um é melhor e não é que o outro é pior. Não é que um é submisso. Não, existe o quê? Existe uma hierarquia. Então, os casamentos, eu vejo que os casamentos não estão durando. E os casamentos estão em conflito. Por quê? Porque não existe uma visão de hierarquia com o papel do homem. Aí entra feminismo, aí entra machismo, entra uma distorção de visão. Eu queria que você falasse sobre ser o provedor e sobre ser o cabeça da casa, o cabeça do casamento e o provedor do casamento. Que não tem a ver com dinheiro só, né? Então, assim, tudo vai começar para aquele que crê na direção que Deus nos dá. Então, olha só, ele vai falar aqui, ó, no versículo 9. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. Deus dá uma direção para o homem e diz: da árvore do bem e do mal, vocês não comam, porque se vocês comerem, certamente morrerá. Uhum. Então nós temos no centro uma árvore que leva à vida e uma árvore que leva à morte. Então o que acontece? A dificuldade não é o machismo e o feminismo. A dificuldade é viver na direção que Deus dá. É isso. Porque, Átila, essa resposta sua é simples. Se você pega um avião, que você sabe que o piloto ele é treinado,
e você sabe que ele vai chegar do outro lugar, pode ter turbulência, não pode? Pode, Pode ter pane, pode? pode. Mas você concorda que aquela pessoa está capacitada para aquilo? Boa. É perfeito. Então eu não quero saber se é machismo ou feminismo, eu quero saber, eu sei a direção que eu estou indo? Aquilo foi Deus que tem plantado no meu coração? Porque o grande problema, homem, é você querer fazer o que você acha. E é por isso que a tua mulher tem dificuldade. Porque talvez ela está ouvindo a voz de Deus e você está ouvindo a voz do eu. E aí gera esse conflito. Ou o contrário. O marido está ouvindo a voz de Deus e a mulher está vivendo a voz do eu. E aí entra o quê? O feminismo. Então, entenda que não foi Deus que criou. Mas no mesmo lugar que Deus criou, tinha vida e tinha morte. Então eu não estou aqui para te vender uma panaceia de um jardim, que algo não. No jardim que Deus criou, tinha uma direção para a vida e uma para a morte. E para você quebrar o machismo e o feminismo, ele fala o seguinte: não coma da árvore do bem e do mal. Daniel, você sabe o que isso significa? Eu quero te ouvir. Que do bem e do mal é o seguinte, é o nosso juízo sobre as coisas. Uau. Então, se eu tiver certo e quiser prevalecer certo, eu posso comprometer meu casamento. Uhum. Então, quando eu não quero saber se o bem ou o mal prevalece, eu escolho a vida. Perfeito. Se a mulher tá certa, mas ela não quer prevalecer, ela quer se submeter à vontade de Deus, ela escolhe a vida. Então, no teu casamento, para de comer da árvore do bem e do mal. Deus te deu essa capacidade porque a gente vive no pecado. É lógico que tem lógica que você vai saber que você está certo. Mas aquilo vai mudar a situação, não vai piorar. É a hora de discutir aquilo. Você está tendo sabedoria para se fazer prevalecer como cabeça ou como auxiliadora? Então, por isso que eu estou te falando que aqui é um caminho que é de fé, irmão. Não é uma coisa construída pelo raciocínio da alma, mas revelada pelo Espírito. Perfeito. Isso é um caminhar. Fala, Daniel. Você está batendo